Bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor, que hoje sugere 2 livros. O Jogo Favorito e Vencidos da Vida, de Leonard Cohen, ambos publicados pela Alfaguara. O Jogo Favorito é o primeiro romance do autor, publicado originalmente em 1963. Vencidos da Vida, escrito em 1966, é o segundo romance de Leonard Cohen. 2 livros escritos antes do autor se dedicar à música. O Leonard Cohen tornou-se conhecido já relativamente tarde, para o que é normal num percurso nas carreiras musicais, com 34 anos, quando gravou o seu primeiro álbum. Mas antes disso já tinha uma carreira respeitável como poeta e como romancista. Tinha publicado já 3 livros de poesia e publicou 2 romances, sendo que não voltou a escrever romances depois daí, embora tenha continuado a publicar poesia em livros, para além das canções, mas não voltou ao romance. Ele publicou um primeiro romance em 63 e outro em 66. O primeiro romance, que se chama O Jogo Favorito, que foi publicado em 63, e o segundo, que se chama, nesta nova tradução, tem uma tradução engenhosa em português, em inglês chama-se Beautiful Losers, e esta tradução portuguesa chama-se Vencidos da Vida. Uma rima engraçada com a nossa própria história cultural. E são 2 romances muito diferentes, embora ambos bastante centrados nas preocupações, digamos, carnais, que são um dos aspectos mais importantes da obra do Leonard Cohen. O Jogo Favorito é, digamos, um romance poético, lírico, é um romance sobre um jovem canadiano de Montreal, é um romance muito autobiográfico, que está dividido entre 3 impulsos contraditórios, ou 2 impulsos contraditórios e um terceiro. Está, por um lado, em luto pela morte do pai e, por outro lado, está apaixonado por uma rapariga, mas essa paixão nasce no meio de uma vida erótica muito tumultuosa, como aliás é a própria, como foi a própria vida, e era a própria vida erótica do Leonard Cohen. E portanto é um livro muito que tem essa dimensão angustiada e tem uma dimensão completamente eufórica. E é um livro muito poético e muito que se aproxima muito daquela noção que ele tem do amor e do amor carnal como uma espécie de coisa sagrada, ritual. O segundo romance, Os Vencidos da Vida, nesta tradução portuguesa, é bastante diferente, no sentido que é um romance, digamos, experimental. É um romance que utiliza muitos estilos e utiliza citações de textos históricos, alguns deles em francês, utiliza bocados de canções, utiliza poemas em prosa quase de escrita automática, e é um romance, digamos, obsceno. Acho que se pode, na altura foi até considerado pornográfico, porque é um romance que tem uma torrencialidade, digamos, de desejos e de pulsões e de perversões que esgota praticamente o catálogo. Então é um romance completamente apostado em explorar esses lados às vezes mais escuros da mente humana. Mas depois tem um lado muito interessante, que é ao mesmo tempo um livro sobre a história do Canadá. O protagonista, que não tem nome, quem nunca sabemos o nome, está a investigar a história da primeira santa católica americana, neste caso canadiana, que era uma índia que se converteu e que se martirizou, digamos assim, fazia sacrifícios físicos, etc., e que fez um voto de castidade e que morreu virgem, a qual se foram atribuídos milagres, etc. Portanto, tornou-se a primeira santa americana e nativa americana ao mesmo tempo. Esta personagem do narrador está fascinado com o que é que isso significa em termos da própria identidade canadiana, em relação ao cristianismo, em relação à Europa, em relação a uma série de outros, ao colonialismo, etc. E por outro lado tem a personagem da rapariga que era uma rapariga muito nova, que morreu com 20 e tal anos e que ao mesmo tempo foi considerada
depois uma santa, já era em vida venerada, permite a esta personagem e ao próprio Leonard Cohen misturar os dois planos que ele mais gosta, que é fazer uma reflexão sobre o que é ser santo. A questão da santidade é muito importante neste livro, de uma forma um bocadinho heterodoxa, ou até bastante heterodoxa, e depois ele sente que a única maneira que ele consegue relacionar-se com a santidade desta figura histórica, tendo em conta até que o Leonard Cohen é judeu e, portanto, não é um cristão, a única maneira que o narrador consegue relacionar-se é de uma forma sexual, ou seja, ele, no sentido, apaixona-se sexualmente pela figura histórica do século XVI, que está a investigar. E, portanto, é um livro, como se percebe por esta definição, muito estranho. É alguém que aparentemente está a fazer uma investigação histórica, mas a investigação histórica para ele só é possível assumindo essa dimensão pessoal, e essa dimensão pessoal cruza de uma forma às vezes muito forte, outras vezes de uma forma um bocadinho gratuita, acho eu, a dimensão sagrada e a dimensão profana, a dimensão religiosa e a dimensão sexual, e nesse sentido este romance nunca as preocupações do Leonard Cohen nas suas canções e nos seus livros posteriores nunca deixaram de ser essas, ou seja, ele nunca conseguiu falar do corpo sem falar de Deus e nunca conseguiu falar de Deus sem falar do corpo, e isto já estava nos primeiros romances, e depois temos um património riquíssimo de canções nas décadas que se seguiram. O jogo favorito e vencidos da vida de Leonard Cohen. As sugestões que deixamos. No passatempo de hoje temos 5 exemplares de cada uma destas obras para oferecer. Às 10 primeiras respostas corretas à pergunta: qual o título da primeira obra de poesia de Leonard Cohen? Respondam através do e-mail lermais.lermelhor@filbox.com e boa sorte. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.